Seja bem-vindo a mais esse resumo de filme aqui no canal. E o filme de hoje, espetacular, gente. Eu fiquei impressionado, tinha muito tempo que eu não vi um filmaço. Assim. Detalhe, casal fã de escaladas em paredão, gravidade, né? Vertical zero, lá na cordilheira do Monte Troll. Detalhe, coisa vai bem até poucos metros do topo de um desses montes, né? Tava ali nevando, meio que chovendo, uma baguncinha geral aí de início de filme. Porém, a coisa começa a complicar. Vamos ver o que deu isso? Vem comigo! Eu e minha esposa curtimos o desafio da escalada no paredão Troll de vertical zero. É muita adrenalina. E isso traz noites quentes de amor. Ali pendurados no paredão em uma barraca bem amarrada. Mas, comigo, carrego minha bússola da sorte no dia em que ela trava, está me dizendo exatamente isso. Não continue. Volte à base, no pé da montanha. Comentei com ela isso. Mas minha amada acreditou que aquilo era tolice. Era apenas numa agulha magnética. É besteira, disse ela. Porém isso mudou tudo naquele momento, para mim e para ela, e depois? Uma batalha contra o medo. O filme já deixa escapar uma tensão silenciosa. Tommy não está mais no mesmo ritmo de antes. O frio o castiga. O cansaço pesa mais do que deveria e a própria montanha parece lembrá-lo de que o corpo já não responde como em outros tempos. Eu acordo em um lugar que é ao mesmo tempo lindo e mortal. Picos cobertos de neve, silêncio absoluto, um frio que corta os ossos. Ao meu lado está Tommy, meu parceiro de escalada, meu irmão de vida e perigo. A gente tem aquela intimidade de quem já passou por tanto inferno junto que nem precisa mais pedir desculpa por nada. Eu tiro sarro do hálito dele de manhã cedo, ele revira os olhos, e seguimos como se desafiar a natureza fosse a coisa mais normal do mundo. Mas por baixo da brincadeira, já tem uma tensão silenciosa no ar. Tommy não está no mesmo ritmo de antes. O frio castiga ele, o cansaço pesa mais do que devia. Ele admite que talvez não tenha mais muitas viagens dessas pela frente. Eu me irrito, não gosto desse discurso de quem já está se despedindo de si mesmo. A tempestade explode com brutalidade. O vento açoita a rocha, a visibilidade some. O sistema falha. Tommy despenca. Fica pendurado inconsciente no vazio. Eu grito, imploro, mas sei que não vou segurar aquele peso por muito tempo. Tommy cai. E com ele, toda a minha estabilidade emocional desaba. Agora a paisagem muda completamente. Saio do ambiente branco e congelado das montanhas para uma região remota de rios, matas densas, cânions e áreas de camping quase desertas. A mudança geográfica parece sugerir um novo começo, mas eu não estou em paz. Chego sozinha a uma estação de guarda florestal, onde já sou recebida com avisos pouco tranquilizadores. Os rangers dizem que pessoas entram naquelas florestas e às vezes nunca mais saem, que há quem se perca ali de forma definitiva. Pedem que eu registre minha passagem antes de seguir viagem. O detalhe parece simples, mas funciona como um presságio sombrio. Eu sigo adiante como alguém que não quer ser dissuadida de nada. Em uma loja próxima, compro suprimentos e chamo a atenção dos moradores locais. Alguns homens se mostram invasivos, se oferecem para me guiar e misturam grosseria com simpatia forçada. Mel, a atendente, intervém e afasta os sujeitos. Um homem aparentemente educado pede desculpas pelo comportamento deles. Eu rejeito a necessidade de ser protegida. Deixo claro que consigo cuidar de mim mesma. Naquele momento, acredito que a ameaça maior talvez venha apenas daquele ambiente masculino hostil e incômodo. Mas o filme está apenas preparando o terreno para algo muito pior. Mais tarde, em um posto de gasolina, peço orientações para chegar a Grand Isle Narrows. Um conhecido recente sugere outra rota, indicando Blackstone Bay, um ponto de acampamento mais escondido à beira da água, cercado por natureza fechada e trilhas severas. Ele avisa que o cânion pode ser brutal. Eu ouço, mas ignoro o conselho. Há um orgulho evidente nessa autonomia, mas também algo mais doloroso por trás dela.
Como se caminhar sozinha fosse uma forma de punição silenciosa ou uma tentativa de provar algo para mim mesma depois do que aconteceu com Tommy. Eu sigo por rios cercados de montanhas cobertas de floresta, instalo minha barraca em meio ao mato e passo a noite inquieta, olhando o celular, incapaz de relaxar por completo. Os mesmos homens do acampamento voltam a me importunar com mais insistência. Respondo com firmeza, mas o desconforto permanece. Mesmo sem violência explícita naquele momento, o filme constrói uma sensação constante de vulnerabilidade. Estou isolada, cercada por homens estranhos, sem rede de apoio. Na manhã seguinte, a natureza também parece agir contra mim. Acordo e encontro uma cobra deslizando sobre meus pertences. Em meio à confusão, percebo que parte do equipamento sumiu, incluindo comida e telefone. Alguém esteve ali durante a noite. Violou meu espaço. Mesmo assim, eu continuo. Remando por águas enevoadas, avanço para regiões cada vez mais isoladas, penetrando mais fundo em um território que parece engolir qualquer sinal de vida humana organizada. É então que surge Ben. Diferente dos homens grosseiros do acampamento, ele se apresenta com suavidade, educação e um tom quase acolhedor. Diz que pode dividir comida, oferece peixe fresco, mostra sua própria marca caseira de carne seca, faz piadas sem graça para parecer inofensivo. Para mim, que tive meus pertences roubados e agora preciso de alguma ajuda, bem parece um acaso providencial. Só que o filme, com inteligência, coloca pequenas rachaduras nessa imagem. Ele sabe demais sobre mim. Observa demais. Percebe detalhes íntimos rápido demais. Quando menciono que estou deixando o mundo das montanhas para trás, Ben toca no assunto da separação, do luto e de aspectos emocionais de um jeito que parece excessivamente íntimo para alguém que acabou de me conhecer. Aos poucos, a simpatia dele passa a me incomodar. O diálogo entre nós se aprofunda. Eu menciono os homens que me assediaram antes, e ele concorda que o comportamento deles é preocupante. Diz que caçadores de verdade respeitam a natureza. Por alguns instantes, Ben parece o único homem realmente decente que encontrei naquele lugar. Ele até elogia minha postura, dizendo que admirou minha firmeza, minha coragem e o modo como não dei espaço para intimidação. Só que então eu pergunto o que exatamente ele quer dizer com isso. É nesse momento que a conversa muda completamente de cor. Ben admite que estava no acampamento me observando. Diz que me vigiou porque achou que uma mulher sozinha poderia precisar de ajuda. A forma como ele diz é invasiva, calculada e estranha. Ele me chama de especial, me compara à mãe dele. Eu imediatamente perco o apetite, me afasto e aviso que estou indo embora. E então Ben revela o que realmente está acontecendo. Ele pegou minhas coisas. Está com meu telefone. E mais do que isso, quer brincar de caça. Com frieza total, me dá uma chance para correr. Eu tenho até o fim de uma música para escapar. A partir desse instante, o filme abandona qualquer aparência de simples thriller de natureza e se transforma em uma perseguição profundamente doentia, íntima e ritualística. Eu disparo mata adentro em pânico real. Atravesso a vegetação fechada, caio, tropeço, rasgo a pele nos galhos, forço passagem por arbustos densos e corro como alguém que entendeu que não está diante de um homem excêntrico, mas de um predador que já decidiu meu destino. Ben não me persegue como um agressor descontrolado. Ele se comporta como alguém experiente naquilo, quase sereno, como se a caça fosse uma prática cuidadosamente ensaiada. Em determinado momento, eu despendo com o caiaque por uma grande queda d'água. Sou arrastada pelas corredeiras, quase me afogo e só consigo me agarrar a rochas e me arrastar para a margem com o resto das forças. Ensopada, ferida e tremendo, verifico o celular, mas o aparelho já está totalmente inutilizado pela água. Estou sem comunicação, sem direção clara e sem saber o quão perto Ben realmente está. A água, as pedras, os penhascos e a lama não são só cenário, são agentes de desgaste. Ben conhece aquele território com intimidade absoluta. Ele lê o ambiente com facilidade, antecipa rotas, domina a geografia. Quando finalmente me alcança, me domina e me amarra. Eu reajo, desafio. Pergunto se ele acha que aquilo é um jogo. A resposta dele é direta. Não é um jogo, é um ritual. Já capturada, preciso ouvir a filosofia distorcida do meu perseguidor. Ele fala sobre dor como caminho de transformação, sobre ritos de passagem, sobre a importância do sofrimento para revelar a essência de alguém.
Na mente dele, o que está fazendo comigo não é mera agressão, é uma espécie de processo de purificação. Ele me leva para uma área subterrânea. Atravessamos água escura em uma caverna e usamos equipamentos de corda para descer até um imenso vazio sob a terra. Uma espécie de abismo que funciona como o coração secreto do horror. Ali Ben revela mais de sua mentalidade, falando sobre tribos que consumiam o fígado de suas presas. Aquele lugar não é um simples esconderijo. É o santuário de um assassino em série. Há corpos, vestígios, restos humanos. Ben mostra conhecer minha vida profundamente. Ele encontrou meu nome no registro dos Rangers e investigou o acidente na montanha. Ele me confronta sobre Tommy. Pergunta sobre o funeral, sobre a cremação, sobre as cinzas. O horror então deixa de ser apenas físico. Ele me obriga a encarar de frente a culpa que carrego. A dúvida sobre se Tommy ainda estava vivo quando caiu. A culpa por ter insistido tanto para que continuássemos. Em meio à escuridão, eu começo a falar sobre Tommy. Confesso que quando ele caiu, estava arrastando nós dois montanha abaixo e que fui obrigada a soltá-lo para sobreviver. Admito que jamais saberei se ele conseguiu sobreviver à queda. Reflito que amava as montanhas por causa dele, embora ele já não desejasse mais estar ali. E reconheço que ignorei seus sinais, insistindo em continuar. Ben me ouve. E nesse momento, algo muda na dinâmica entre nós. Na manhã seguinte, eu pergunto a Ben o que existe além daquele ponto. Ele responde que há aproximadamente 12 dias de caminhada até qualquer saída. Eu olho para a perna quebrada dele e digo a verdade. Ele não sobreviverá a essa jornada. Declaro que precisamos escalar a parede naquele mesmo dia. Ele reage com sarcasmo, dizendo que eu não conseguiria escalar sem a ajuda dele. Eu concordo. Explico que se trata de uma escalada em dupla e que posso orientá-lo a fazer um nó para sustentar sua perna saudável. Essa é a única chance de ambos alcançarmos o topo. Ele aceita. Subimos. Durante a escalada, em um momento fora do campo de visão dele, eu amarro silenciosamente a corda de Ben a um galho e solto o arnês. Ele percebe o fim. Eu desfaço a amarração. Ele despenca no vazio. Sozinha, reúno toda a força restante e continuo escalando até alcançar o topo. Eventualmente, um campista me encontra e me leva de volta. Mais tarde, as autoridades confirmam que pelo menos 20 corpos foram encontrados na caverna. A série de desaparecimentos antes atribuída ao terreno hostil passa a ser reconhecida como obra de um único indivíduo. Algum tempo depois, à beira do oceano, seguro a bússola de Tommy por alguns instantes antes de lançá-la nas águas, encerrando simbolicamente aquele capítulo da minha vida. Fim da trama. Se não está inscrito no canal, se inscreva e comentando no vídeo o canal crescerá mais. Compartilhe na sua rede social. Canal Remote Recaps.